E por que oferecer ao outro aquilo que te machucaria? A lei da semeadura diz que cada palavra, cada atitude, cada escolha são sementes. E tudo que se planta, se colhe. Você já parou para pensar sobre esse assunto? Às vezes nós cobramos das outras pessoas aquilo que nós temos dificuldade de oferecer. Nós queremos fidelidade, amor, paciência, perdão. Queremos fidelidade, mas somos infiéis. Quando eu falo infiéis, eu tô falando no âmbito geral, não só em relação ao nosso cônjuge. Ah, não, o marido que traiu a esposa que traiu o marido. Não. Nós somos infiéis na nossa palavra. Ah, eu disse que ia fazer algo, não fiz. Infiéis em relação a Deus, as promessas e os votos que você fez com Deus, você não foi fiel. Nesse quesito, queremos fidelidade, mas não entregamos fidelidade. Queremos perdão, mas não sabemos perdoar, não sabemos esquecer. Queremos paz, amor, prosperidade, mas entregamos julgamento, violências, mentiras, arrogância. É algo de se pensar. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre essa verdade, que pode mudar a nossa forma de ver a vida. E se entendermos que tudo que nós plantamos, um dia será colhido. Mas antes, para quem não me conhece, eu me chamo Gisele, e esse canal nasceu com o objetivo de edificar vidas, com o objetivo de levar conteúdo para que nos tornemos pessoas melhores. Eu me incluo nisso porque todas as vezes que eu venho aqui trazer conteúdo para vocês, eu busco estudar mais sobre, eu busco ler mais a palavra do Senhor, eu busco refletir mais sobre o assunto. Então, tá a fim de crescer comigo? Bora pro vídeo! Sobre a lei da semeadura, eu nem precisaria estar aqui argumentando muito sobre, porque na palavra do Senhor, em vários momentos, em vários capítulos e versículos, estão explicadinho o que é a lei da semeadura. E aqui eu vou falar algum deles. Vamos lá. Iniciando por Colossenses capítulo 3, versículo 25, que diz: quem fizer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, se eu sou mentiroso, se eu traio a minha esposa, se eu traio meu marido, se eu faço coisas para prejudicar meu colega do trabalho, se eu roubo, se eu faço, resumindo, coisas injustas, eu receberei coisas injustas. Isso é bíblico, isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 25. Vamos lá, temos ainda, isso vai ser só alguns, porque tem vários. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia fartura, com fartura colherá. Nem vou falar sobre, né? Já disse tudo. Temos lá também Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz: e nós não cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Eu quero deixar uma experiência aqui para vocês que entra muito esse versículo. Tem certos momentos da nossa vida que parece que a nossa colheita nunca chega, porque a gente está plantando tanta coisa boa e às vezes surge tanta coisas ruins, tantas pessoas em nossa volta querendo nos prejudicar, isso nos desanima. Só que aqui diz para não nos desanimarmos, porque nós iremos colher. E assim que eu cheguei na Europa, eu tive vários momentos, assim, em quesito de trabalho, que eu fui super maltratada. Gente, eu sou imigrante, né? Pra quem não sabe. Eu sou imigrante, então teve vários trabalhos que as pessoas me tratavam muito mal, e eu tinha que respirar fundo, e a maioria das pessoas, você tem que tratar da mesma forma. Se te responder com 6, você tem que ir com 12. E eu já pensei, já tentei, às vezes, revidar da mesma forma que eu recebia, né? Eu era maltratada, eu respondia no mesmo nível. E todas as vezes que eu tentei fazer isso, eu só perdi, eu me estressei mais, eu chorei mais, eu saí mais machucada. Então eu cansei e falei, agora todas as grosserias eu vou responder com amor. Meu marido ficava louco. Falava, amor, você é louca, eu não dou conta. Aí às vezes eu contava as coisas que acontecia comigo, ele falava, por que um trem desse não acontece comigo? Por que uma pessoa dessa não fala isso pra mim? E com o tempo, ele também foi percebendo que eu ganhava muito mais quando eu devolvia aquela grosseria, aquele xingamento em forma de amor. Um dos exemplos que eu tenho, eu era ainda cuidadora de idosas, eu morava em Portugal, e eu fui cuidar de uma idosa. Ela morava sozinha, ela tinha um único filho, só que o filho dela morava na África. E eu fui cuidar dela. O primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui muito maltratada por ela, gente. Vocês não têm noção, sabe? Eu fui o primeiro dia e aquela sensação aqui eu não volto nunca mais. Mas todas as vezes que ela me dava uma patada ou era grossa comigo, eu sempre respondia do meu jeitinho, simpaticazinha, respirava fundo pra não ser grossa, da mesma forma que ela tinha sido comigo. E isso em menos de uma semana, essa idosa estava completamente diferente comigo. Ela estava me tratando como se fosse uma neta, sabe? Nós saíamos pra almoçar juntas, quando eu ia passar roupa ou ia lavar as louças, ela pegava a cadeirinha dela lá, sentava do meu lado e ficava lá, ó, batendo papo comigo o tempo todo. Ela que me ensinou a passar lençol de elástico, gente. Que gracinha, bichinha.
Então eu mudei todo o contexto por uma atitude minha, certo? Se eu tivesse revidado da mesma forma, ela veio com ignorância, com grosseria pro meu lado, talvez eu nem tinha ficado no trabalho, certo? E o trabalho era tranquilo comparando os meus outros trabalhos. Eu chegava lá, ia cuidar dela, dar banho nela, arrumar a casa. E, igual eu te falei, a gente saía pra jantar, eu levava ela no salão, saía pra almoçar, passeava com ela. Então o trabalho era bem tranquilo comparando outros trabalhos. Então eu só tinha a ganhar. E eu só ganhei. É tanto que eu me apeguei tanto, tanto a essa idosa, que depois que ela faleceu, porque ela faleceu, infelizmente, depois que ela faleceu, eu desisti de trabalhar como cuidadora de idosos. Porque eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu fiquei uma semana assim, ó, eu olhava pro meu marido e começava a chorar. Sabe? Porque eu tive uma sensação que eu perdi a minha avó, sabe? Tipo, o meu carinho que eu tive com ela foi de vó, sabe? Então, olha, uma coisa completamente diferente no início, né? Que eu fui maltratada e tudo mais, se tornou esse carinho todo, que fez eu até desistir da área. Eu não quis mais trabalhar como cuidadora, porque eu me apeguei muito a ela. Vocês estão entendendo que tudo que se planta, se colhe? Então eu comecei a plantar amor, gratidão, carinho. Ela vinha com, né, com palavras pesadas pra mim, eu ia com amor. A senhora precisa, quer um café, quer uma água, não pode deixar que eu te ajudo, sabe? Coisas pequenas que ela foi vendo que eu não era aquilo. Que não adiantava ela vir com grosseria pra minha parte, que eu não ia revidar igual. Entende? Nós só temos a ganhar e não podemos nos desanimarmos. Por exemplo, na primeira patada que ela tivesse me dado, eu fui gentil, bonitinha, e ela me desse outra patada e eu já, pá, fosse grosseira com ela, eu não teria vivido tudo que eu vivi, entende? E nesse versículo também podemos tirar outro aprendizado. Por exemplo, aqui diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não nos desanimarmos, certo? Aqui também nós podemos aprender sobre paciência. Porque tem muitas coisas que nós plantamos hoje e colhemos amanhã, ou plantamos hoje de manhã e durante a noite nós colhemos. Mas tem coisas que nós plantamos depois de anos, anos iremos colher. Ou às vezes nós plantamos algo que o benefício será a nossa filha, nossos filhos, os nossos netos, as nossas próximas gerações, que irá colher também, entendeu? Então tem muita coisa que às vezes a gente pensa que não está colhendo, mas está colhendo de uma forma bem sutil, mas o nosso filho ou a próxima geração vai colher de uma forma grandiosa, e isso tem várias histórias da Bíblia que as bênçãos passam de geração para geração, como as maldições também passam de geração para geração. Entende? Então nós temos que ter paciência também no quesito de plantar. Eu tô plantando bem, hoje eu quero amanhã colher. Podemos, mas também isso pode ser retorno para as próximas gerações. O importante é sempre estar fazendo o bem. Vocês já prestaram atenção num pedaço que tem no Pai Nosso, que diz: Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Ou seja, nós estamos pedindo para Deus nos perdoarmos da mesma forma, na mesma proporção que nós perdoamos as outras pessoas. Esses dias assisti uma pregação que eu fiquei refletindo tanto, porque eu tenho uma dificuldade imensa, imensa, imensa em perdoar, em esquecer, mesmo que a pessoa se arrependeu, pediu desculpa, eu tenho uma dificuldade imensa de perdoar. E eu fiquei, meu Deus, me perdoa, porque sempre eu tô pedindo perdão. Sempre sei lá, eu esqueço de fazer algo que eu prometi pra Deus que ia fazer. Nós pecamos todos os dias, né? Depois eu fiquei pensando, se Deus me perdoar na mesma proporção que eu estou perdoando as outras pessoas, vocês estão entendendo o que eu tô tentando dizer? Porque se Deus me perdoar da mesma forma que eu estou perdoando as outras pessoas, ele tá o tempo todo jogando na minha cara. Ele não ia esquecer as coisas que eu fiz. Na primeira oportunidade ele iria jogar tudo à tona. É porque é assim que eu fazia, né? Porque eu tô pedindo socorro, Deus, para que eu trabalhe nessa área, gente. Como que eu vou falar? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Se eu não perdoo, minha irmã, tu perdoa, tu esquece, a pessoa se arrepende, foi lá, pediu perdão, tu esquece, né? Se não, minha irmã, lembra que Deus vai te perdoar da mesma forma que tu perdoa. Então bora perdoar, bora esquecer. Então se você é como eu, vai orar, minha irmã. Vai orar. Já quando acabar esse vídeo, já ajoelha, minha irmã, e pede, não só em questão de perdão, em questão de todas as coisas. Se você quer ter paz, se você quer ter empatia, se você quer que as pessoas tenham empatia contigo, você quer que as pessoas te tratem com amor, para de ser fofoqueira, para de julgar as pessoas, para de ficar falando mal dos outros, para de ser arrogante, para de trair a sua esposa, para de trair seu marido. Então pare de plantar coisas ruins, se você quer coisas boas. Você tá entendendo? Se você quer coisa boa, plante o quê, minha irmã? Coisa boa. É tão difícil de entender como as pessoas conseguem pedir das outras pessoas algo que ela não faz.
Ah, não, eu quero que você seja fiel a mim, eu quero que você seja carinhosa, eu quero que você faz isso, eu quero que você faz aquilo, se você não faz. Entendeu? Eu tô revoltada, não é só com você não, minha irmã, porque é comigo também, porque tem muita coisa que eu falo com raiva, é de nós seres humanos, porque nós seres humanos entendemos, sabemos que não pode, que é errado, que nós teremos consequências sobre isso, e aí fazemos, né? Por isso que a gente tem que estar o tempo todo, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós devemos estar sempre na presença do Espírito Santo, porque a carne é fraca. Isso é bíblico. A gente tem que estar sempre na presença do Espírito Santo para conseguir fazer tudo que Deus deixou aqui para nós. Uma dessas coisas é estar sempre plantando coisa boa no mundo da forma que tá. Esse mundo tá o outro brocodó. Tá. Nem sei se você sabe o que é o outro brocodó. O mundo tá de virado de cabeça para baixo. O que é certo virou errado, o que é errado é certo. Então, como ser uma pessoa boa no meio desse mundo? Pois é. Esteja sempre na presença do Espírito Santo, né, Senhor? Habite em mim, como habite nessa pessoa que tá me assistindo também. Aí eu quero deixar outro versículo aqui, que tá lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz: Assim, em tudo, vou ler de novo, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhe façam, pois essa é a lei e os profetas. Faça aos outros o que você quer que faça para você. Aí tu vai lá, traz sua esposa, tu vai lá, traz seu marido, tu vai lá e prejudica seu colega do trabalho, você vai lá e fala da sua vizinha, você vai lá e fala das pessoas da igreja. O que você tá fazendo? O que você quer que faça com você, minha irmã? Então, é algo assim que a gente tem que refletir, porque nós iremos colher, gente. Isso é a lei da semeadura, não é eu que estou dizendo, isso é bíblico. Isso é bíblico, que nós plantamos, nós iremos colher. E o que devemos fazer a partir de agora? Plantar coisa boa, plante respeito, amor, alegria, faça as pessoas rir, se divirta, pare de falar mal das outras pessoas, pare de ficar observando como ela veste, como ela anda, como ela fala, o que ela deixa de fazer, cuida da sua vida, entendeu? Aproveita a vida, gente, sorria mais, brinca mais, para de ficar ali, não, eu tô ali só pra saber quem foi, quem deixou de fazer, quem... Gente, não, vamos viver, falar igual fala meu marido, vamos viver a vida, vamos sorrir, vamos brincar, vamos ser pessoas mais leves, entendeu? Plante coisas que você gostaria de receber, você gostaria de quê? De ter uma pessoa pessimista, uma pessoa ignorante, uma pessoa grossa, sem paciência perto de você? Não, você quer pessoas leves, pessoas legais. Tem gente que é tão pesada, tão pesada, que não gosta de pessoas felizes. Você já, tipo assim, é uma pessoa que incomoda de ver outra pessoa feliz. Entendeu? É uma pessoa que precisa muito de oração, né? Misericórdia, tá amarrado em nome do Senhor Jesus. E o que eu tenho no meu coração, que a maior colheita não é aquilo que nós recebemos das outras pessoas, não é as bênçãos que vêm das outras pessoas, e sim do que nós nos tornamos diante de Deus. Quem nós somos? Nós somos pessoas fiéis, nós somos pessoas divertidas, nós somos pessoas que estão buscando fazer o bem ao próximo. Quem eu me tornei depois que eu conheci Jesus? Quem você se tornou? Quem você é? Eu acho que essa é a maior colheita, entende? Nem é só as bênçãos, ai, carro, casa, isso é bem-vindo, óbvio. As pessoas, num momento crítico da sua vida, surgir pessoas do além para te ajudar, isso é muito bom. Mas depois você olhar assim, cara, hoje eu sou completamente diferente de como eu era antes. Antes eu era isso, 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 isso. Agora eu sou uma pessoa leve, eu tenho paz no meu coração. Eu gosto de ajudar as pessoas. Com o pouco que eu tenho, eu tô ali ajudando. Isso pra mim é a maior colheita. É eu fazer o bem pro próximo, nem que seja rir. Nem que seja só fazer a pessoa sorrir. Pra mim, já tá bom, entendeu? Nesse mundo louco como que tá, só de fazer a pessoa feliz, eu já estou feliz. E aqui finalizamos mais um vídeo. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e por permitir que essa mensagem faça parte do seu dia. E eu espero de coração que essa reflexão tenha tocado a sua vida, assim como vem tocando o meu coração e a minha vida todos os dias. E que possamos sair daqui com o desejo de plantar sementes melhores, de amar mais, de sorrir mais, de brincar mais, de perdoar mais e de sermos instrumento na vida de outras pessoas, sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Ah, mas peraí, se essa mensagem falou com você, vamos lá, né? Vamos compartilhar para uma pessoa que você acha que também deveria ouvir essa mensagem. E também, se você gostou e você ainda não é inscrito, até agora não sei o porquê você não é inscrito, se inscreva, dá aquele like, né? Dá um like, ativa o sininho, porque todas as semanas eu terei vídeo aqui novo no canal. E é isso. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa e todas as suas sementes boas, ok? Vamos plantar sementes boas. Um beijo no coração. Bye, bye. Até o próximo vídeo.